E então, pessoal, iniciamos a segunda parte do nosso curso. Espero que até aqui vocês tenham aprendido, né, com algumas informações. É um curso bem básico, porém, essas informações, se vocês executarem com essa direção que nós estamos repassando, logo, logo os resultados vocês vão estar obtendo aí, certo? Então, o nosso curso do controle financeiro, fluxo de caixa, nós trabalhamos o primeiro módulo e até então esse primeiro módulo foi muito focado na execução, né? E algumas análises simples de relatórios, extratos e outros documentos que nós vamos falar da agora para frente. Vocês se recordam que lá na aula 2 nós falamos sobre a questão da cobrança, né? E nas demais aulas, assim que foi surgindo a oportunidade, quando a gente estava falando de receitas, a gente estava falando sobre a cobrança, tá? Então agora nós vamos trazer o segundo módulo e a forma de apresentar para vocês o conteúdo das próximas aulas nesse segundo módulo, certo? Vamos lá, pessoal. Nesse segundo módulo, nós vamos trabalhar com os seguintes conteúdos. Na aula 6, régua de cobranças. Na aula 7, os cálculos de juros e correções dos boletos. Tá? Então, quando a gente fala da régua de cobrança, está linkada a aula 6 juntamente e em sequência da aula 7. Por quê? Quando eu faço uma cobrança, primeira coisa que o cliente, a pessoa do outro lado da linha, nos questiona é o seguinte: se eu pagar agora, você me libera dos juros e da multa? Lembra que eu citei para vocês que não é interessante a gente dar um bônus para o cliente porque ele atrasou? Se você dá um bônus para ele nesse sentido, é a mesma coisa que você está gratificando ele por ele ter atrasado. Então isso não é justo com você e nem com a sua empresa, ok? Vamos dar sequência. Na aula 8, eu vou trazer para vocês algumas argumentações que nós utilizamos nesse período de experiência há mais de 11 anos e que surgem certos resultados na questão da argumentação de como e quando você irá utilizar essas técnicas até mesmo para gerar um resultado satisfatório aí, que é o recebimento desses boletos, dessas dívidas em atraso, ok? Logo após, quais são os serviços hoje se eu abro uma empresa e eu contrato um contador? O que o contador tem que me entregar diante da minha necessidade, se eu sou leigo, se eu não tenho conhecimento de conteúdo nenhum na parte fiscal dentro da minha empresa, né? O outro ponto é o seguinte: na aula 10, a minha empresa hoje, qual é a saúde dela? Eu estou tendo muito problema na questão de liberações, de aprovações. O que eu quero dizer, deixar claro é o seguinte: para você abrir uma empresa, nós precisamos de alguns documentos, de algumas certificações, né? Então, nós podemos citar como exemplo, a certificação do bombeiro está em dias? E caso não, o que eu tenho que fazer? E quais são os procedimentos? A especificação da minha empresa hoje, ela está enquadrada em qual regime? Do Simples Nacional? Eu sou um MEI? Posso contratar ou não? Esse regime de contratação do colaborador pode ser através do regime CLT ou não? Se por um acaso eu tenho um terceiro ali que trabalha no regime MEI, quais são as premissas, como funciona? Então isso tudo, pessoal, a gente vai estar trazendo superficial aqui, né? E logo após os próximos cursos aí que a gente for ministrar, nós estamos pensando em elaborar um curso nessa parte de departamento pessoal para vocês estar se inteirando ainda mais, ok? E por último, todas as aulas nós estamos informando sobre o nosso primeiro curso, que foi o curso de administração de conflitos empresariais. Neste curso, a gente vamos trabalhar as emoções, as inteligências emocionais e até mesmo detalhar um pouco mais quais as estratégias que a gente implantamos e que funcionou muito bem a título de experiência mesmo, ok? Então vamos dar sequência.
Pessoal, assim como eu falei lá nas primeiras aulas, né, nós estamos apresentando aqui para vocês a régua de cobrança. Como funciona essa régua de cobrança? Nada mais do que uma sequência de ações que eu tenho que fazer até que aquele cliente me pague. Então, vocês podem visualizar aqui que nós temos algumas etapas, né? Aonde tem os quadrinhos em azul, os quadrinhos em verde, os quadrinhos em amarelo. E por que, Roberto, que não tem aquele quadrinho vermelho? O vermelho, ele quer dizer que esse cliente já não tem mais jeito no âmbito administrativo. Então, eu tenho que passar ele para uma assessoria jurídica, que vai mover uma ação para que a gente receba em juízo, que não é o ideal. Se você quer cativar os seus clientes e se você conversa, tem um diálogo aberto, esse cliente nunca vai precisar ir para essa última instância. Então, basicamente, quando a gente trabalha com a cobrança, nós trabalhamos em etapas. Então, vamos ser claros. Lembra que na aula 5 a gente estava visualizando ali sobre uma guia lá dentro do banco, onde estava escrito cobranças? Naquela guia, a gente deixamos claro para vocês que todos os clientes que estão em atraso em um dia, 2, aparecem naquela guia aí. Aí a gente já começa a ter algumas ações, correto? Então, vamos lá. Como funciona a fase, as definições e ações que devemos obter e logo após algumas observações, ok? Então, vamos lá. No ato da venda está tudo em azul. Emissões de boletos, notas fiscais, conferências e lançamentos, se está tudo ok, está tudo certo. No meu dia, aquele lançamento fechou, então minha agenda está passiva. Então, nesse momento, qual a ação de cobrança nesse primeiro momento? Nenhuma, tá? Por quê? Na verdade, eu só abri, emiti a nota, emiti o boleto e mandei para o cliente. Então, até então, está tudo certo. Mas, pessoal, uma coisa interessante que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte: esse cliente que fez esse serviço ou comprou esse produto, ele pediu 30 dias ou foi uma compra à vista? Se for uma compra à vista, essa régua de cobrança não é válida para ele. Agora, se por um acaso foi uma compra parcelada ou foi uma conta no boleto, que também é uma forma de parcelamento, aí no caso a gente já tem que tomar cuidado, né? Então, são dimensões de cliente que a gente tem que analisar antes de tomar qualquer tipo de ações, ok? Então vamos lá. Primeiramente, até o vencimento é uma agenda que está tudo ok, né? Vamos manter ele ali na agendinha azulzinha que está tudo certo. Dando sequência, um dia de atraso. Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Um dia de atraso. Baixa e identifica que ele não pagou, ok? Não toma ação ainda. Essa fase é de confirmação do atraso. Como é feita essa fase? Você vai mandar o WhatsApp ou você vai fazer um breve contato com ele, informando, olha, tem um boleto que estava vencido para ser quitado hoje e no meu sistema aqui está um alerta que esse boleto ainda não foi pago. Aconteceu alguma coisa? Você recebeu esse boleto via e-mail ou você precisa do documento novamente para efetivar esse pagamento ainda hoje? Então, são esses argumentos nesse primeiro momento, ok? Certo. Passou esse primeiro dia, logo no segundo dia, esse cliente ele não te respondeu. Então, no segundo dia, você vai notificar os devedores. Aí, no caso, você pode enviar uma mensagem através do ICMS ou através do e-mail. Nessa mensagem, ela tem que ser mais precisa, tá? Então, você não vai fazer uma confirmação. Você vai afirmar para ele que esse boleto não foi pago e que ele precisa tomar ação para efetivar esse pagamento. Ok? Logo após, você vai esperar um dia depois dessa mensagem para ela ter um efeito. E caso ela não tenha, já vem o terceiro dia esse efeito. Então, passou o terceiro dia, estamos no quarto dia, ao sexto dia, aí a gente tem que fazer o contato telefônico,
tá? Porque a mensagem ele visualizou e não te respondeu. Você tentou por e-mail, ele não te respondeu. Então aí eu tenho que ligar. Eu vou ligar, fazer uma cobrança por telefone. Então, pessoal, tomar muito cuidado com essa cobrança por telefone. Nós, do financeiro, temos que receber esse valor. Qual é a nossa função principal? Que a gente tem o controle de entradas de receitas para estar pagando as despesas. Então, diante disso, eu tenho que tomar cuidado como vai ser essa abordagem, ok? Eu não vou ligar para o cliente, desculpa o termo, informando o seguinte: olha, seu pilantra, na verdade você está em atraso aqui na minha empresa e o meu chefe pediu para eu entrar em contato com você. Não, pessoal, a gente não utiliza esse tipo de jargão, a gente não utiliza esse tipo de abordagem, certo? Então, como a gente deve fazer essa abordagem? Primeira coisa, confirmar que a pessoa que você está ligando é a pessoa devida que está ali com aquele débito, né? Olha, eu sou Roberto Nascimento, trabalho aqui na NASC Consultoria e estou ligando com o intuito de entender e de te auxiliar no pagamento de um boleto que está em aberto, correto? Então, com quem eu falo? É o João Neto, que seja? Ele vai te confirmar, sim, sou eu. Então, João, nós estamos entrando em contato até mesmo para entender se ocorreu alguma coisa, no que eu posso lhe auxiliar para você conseguir efetivar esse pagamento aí. Olha, eu tive um atraso, tá? Infelizmente não consegui pagar na data, mas no máximo até amanhã ou depois de amanhã eu estou acertando esse boleto. Ok, eu vou deixar agendado aqui no nosso sistema, ok? Pode ser que vocês não tenham o sistema na hora, mas lembra da agendinha? Lembra do Excel? Pode escrever na agenda, lança lá no Excel que na data X esse cliente fez a previsão de estar efetuando o pagamento. Beleza, então aí nós já temos, né, basicamente um gancho para vocês continuar fazendo esse processo. Então vamos lá. Passou-se 7 dias, ele não efetuou o pagamento. Então, na verdade, quando a gente fala negativação Serasa e SPC, nós temos um limitador que eu quero que vocês entendam aí. Se o cliente sempre pagou em dias e no único mês ele atrasou, é o caso da gente negativar imediato? Não. Mas eu tenho que deixar claro para o cliente que é nosso processo. Então eu vou ligar para ele, informando para ele o seguinte: olha, conforme regras aqui da nossa empresa, nós trabalhamos com uma régua de cobrança e o cliente, após o 8º dia que ele não efetuou o pagamento desse título, ele é negativado. Então eu estou te alertando para que isso não ocorra. Mas eu consigo segurar esse alerta entre hoje e amanhã. Você consegue efetivar esse pagamento imediato? Ele vai te falar: olha, ocorreu um caso, tal, imprevisto. Então, infelizmente, pelo nosso alerta é automático. Eu não consigo segurar mais. Entenderam? Então, vocês estão criando o quê? Uma argumentação e uma forma de abordagem que não é ofensiva e que vai funcionar. Ok? Vamos dando sequência. Então, pessoal, de 8 a 11 dias ainda estamos naquela escala verde. Estamos aguardando. Logo após, chegamos no amarelo. Então, o amarelo é algo que a gente já tem que ser um pouquinho mais enérgico, tá? Então, chegou no amarelo de 12 a 14 dias, negativação. E a ligação por telefone informando: olha, nós, infelizmente, conversamos com o senhor ou a senhora, a gente esperou o prazo conforme acordado e não foi efetivado esse pagamento desse título. Então, nesse sentido, infelizmente, eu vou ter que seguir o processo. O senhor vai ser incluído, tá, no sistema do SPC ou Serasa, e a partir de agora eu vou precisar que o senhor acerte isso o quanto antes para a gente regularizar a sua situação.
entendeu? E podemos ir um pouco além, tá? Porque se chegou lá no dia 16 ao dia 25, já são 25 dias de atraso, pessoal. E nós estamos aguardando o pagamento e nada. Aí eu vou passar para o cartório. É o cartório que vai fazer a cobrança a partir e daí. Logo após, no dia 26, nós vamos ligar para ele informando: olha, sua cobrança já está em cartório e a gente precisa regularizar. Mas vocês estão vendo que eu estou o mês todo em contato com esse devedor, até chegar o momento que ele vai negociar ou ele vai pagar o que está em atraso. E com isso, a sua inadimplência ela tende a diminuir. E só vai ficar aquelas pendências aonde eu tenho que realmente, infelizmente, aqui não está o quadrinho vermelho, que seria o quadrinho que esse cliente já não conseguimos mais tratar ele na forma administrativa, aí eu tenho que passar ele para a parte jurídica. Porque nessa parte jurídica, ele vai responder juntamente para uma gestão de advogados, onde eles vão apurar o que está dentro, o que rege a lei, o que aquilo pode ser negociado e ponto final. Na última instância, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês? Esse cliente que vai para a última instância é um cliente que, na verdade, nós não conseguimos reverter a situação do imprevisível. Ou esse cliente vai ficar completamente insatisfeito com a nossa forma de trabalhar, ou esse cliente entende o nosso processo, vai pagar, e daí para lá você não vai ter mais problema implantando essa régua de cobrança desse cliente, que ele é um pouco mais complexo na hora de efetuar os pagamentos no prazo correto. Entendeu? O certo é que a maioria dos clientes pagam em dia. Aqueles que atrasam aconteceram um pequeno imprevisto. E aqueles que têm grandes imprevistos, a gente tem que puxar o máximo de informações para não ser injusto, tá? Por quê, pessoal? Vamos supor, eu vou citar um exemplo para vocês aqui bem prático. Eu fiz todo esse processo e nenhum desse processo o cliente entrou em contato. E eu mandei lá para a parte jurídica. Quando ele está na frente do juiz, ele deixa claro: olha, eu não paguei, não foi por falta de comprometimento, de responsabilidade ou de fazer uma sacanagem com a empresa. O que aconteceu comigo é que eu perdi um emprego, estou procurando outro, e daí, quando eu conseguir um outro trabalho, eu vou honrar com os meus compromissos. Então, pessoal, diante desse fato, a gente entende que a nossa cobrança não foi tão eficaz porque não chegou na instância final, onde ele relatou isso para o advogado dele, para o juiz, e o nosso advogado só fica sabendo dessa informação na ação dentro de uma audiência. Então, tomar muito cuidado quando você estiver fazendo uma cobrança, implantar essa régua de cobrança, mas sempre criar argumentação no sentido de trazer esse cliente como importante, como um parceiro e que você está ali para auxiliá-lo a pagar o boleto que está em atraso, ok? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido bem intuitiva, né? Que vocês adquirem a cada dia mais a argumentação e vocês entendam que esse controle financeiro basicamente são algumas regras que a gente tem que implantar e que bem implantada e executada, ela gera bons resultados e a partir daí a gente segue adiante com o nosso curso aqui. Beleza, pessoal? Mais uma vez, no final da aula, eu quero trazer para vocês esse curso que é o Administração de Conflitos Empresariais, tá? Esse curso, pessoal, está lá na nossa plataforma da Hotmart, tá? O endereço está logo aí abaixo. Eu peço para vocês que tenha um problema ou que vocês precisem de um treinamento de como lidar com algumas situações conflitantes dentro do ambiente de trabalho ou na empresa de vocês, faça esse curso.
Esse curso ele é dinâmico, tá? Eu peço desculpa porque é o primeiro curso, então, na verdade, nesse primeiro curso eu fico um pouco nervoso na hora de estar apresentando. Mas, a partir de agora, os próximos cursos, nós vamos estar criando essa conexão mais tranquila e a partir daí vai ficar muito mais dinâmico, tá? Então, pessoal, nesse curso eu quero deixar claro que esse curso a gente cobra um valor, tá? Para a gente manter a plataforma no sentido de mais investimento, para a gente investir nos próximos cursos mais elaborados. Mesmo assim, nós vamos eu posso explicar em alguns pontos, trabalhando com os cursos mais simples aqui no YouTube, até mesmo para trazer para vocês mais informações, certo? Entendendo que nas nossas redes sociais e mídias aí embaixo, nós temos, tá? Todo dia postagem, algumas dicas para você que é pequeno empresário, ou você que tem um orçamento doméstico, ou você que entende que controle financeiro é complexo e não é para você. Eu, com a gama de experiência que eu tenho, trago para vocês uma informação que tudo vai depender da sua disciplina e da sua ordem. Se você tiver os dois conciliados, você vai se tornar um ótimo controle financeiro na sua vida pessoal e profissional, ok? Agradeço o início do nosso segundo módulo e até a próxima aula, tá? Obrigado e até mais.